Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, eu decidi gravar esse vídeo para contar um pouquinho da minha história, o que eu vivi, como foi, os sinais que eu ignorei, as coisas que eu escolhi aceitar. E hoje eu escolho gravar esse vídeo não para expor ninguém, até porque eu nem vou citar nomes. Esse vídeo não tem roteiro, então eu vou falando conforme eu for lembrando das coisas. É mais um alerta para outras mulheres que às vezes se encontram em relacionamentos abusivos ou acham que é isso que elas merecem. Então, na verdade, eu escolhi gravar justamente para que alguma mulher se identifique. Se eu puder ajudar uma que for, para mim, a minha história já vai ter sido suficiente. Vamos lá. Vou começar contando um pouquinho da minha história. Para quem não sabe, eu sou psicanalista e consultora de imagem. Eu comecei a estudar psicanálise para conseguir sair desse relacionamento. Eu queria entender a mente, como funcionava, então eu fiz vários cursos de neurociência, neuroplasticidade e decidi seguir essa área da psicanálise. E então eu entendo que a Milena adulta tem muito da Milena criança. Eu não lembro muito da minha infância, mas eu sempre fui uma pessoa que busquei validação. Eu não tive essa validação em casa, então eu passei a buscar essa validação em relacionamentos. Desde muito cedo eu comecei a me relacionar, desde os meus 17 anos, meu primeiro relacionamento sério. E qualquer oportunidade que eu via para conseguir sair daquele ambiente familiar, que em casa a gente nunca foi muito unido. A minha mãe é uma pessoa que nunca me validou, sempre tudo que eu fazia estava errado, o filho da fulana, o filho da beltrana, da ciclana era sempre melhor. Então, como eu não tive essa validação dentro de casa, eu fui buscar fora. Então, comecei a me relacionar desde muito cedo, desde os meus 17 anos. Relacionamentos duradouros, qual eu aceitava tudo pra não ficar sozinha. O medo do abandono era real. Sempre emendando um relacionamento no outro. Sempre, sempre, sempre. Desde os meus 17 anos até os meus 35, eu emendei um relacionamento no outro. Foram 3 relacionamentos. Acho que foram 3 relacionamentos. E o meu último relacionamento, o qual eu me divorciei agora, recente, foi um relacionamento extremamente abusivo. O anterior foi também um relacionamento abusivo, mas foi abusivo verbal, abusivo psicológico, não teve abuso físico, não teve agressão. E o que eu posso dizer é que conforme a gente vai emendando o relacionamento no outro, vai piorando. As pessoas que a gente encontra vai piorando. Você encontra uma pessoa que ela faz um abuso ali psicológico, aí você sai daquela relação, você vai para uma pessoa que abusa psicológica e fisicamente, e por aí vai. E como sempre fugindo de mim, sempre fugindo de alguma coisa e achando que alguém ia me salvar. Então, emendando sempre um relacionamento no outro. Então, buscando validação, essa validação eu buscava, ao invés de buscar em mim, eu buscava no outro. Tinha acabado de terminar um relacionamento, foi em 2019 ou 2020, foi bem no início da pandemia. Trabalhava numa clínica na área da saúde, então a área da saúde continuou trabalhando. Conheci o meu ex-marido nessa clínica. Ele também estava trabalhando e eu tinha acabado de terminar um relacionamento. E aí a gente se via esporadicamente ali na clínica, não se via sempre. Mas uma vez ele pediu meu telefone, eu passei meu telefone e eu lembro que era um feriado e ele me mandou uma mensagem: bom dia, aproveite o feriado. Depois dessa mensagem, a gente nunca mais parou de se falar. E aí eu lembro que ele mandou uma mensagem: poxa, é uma pena que tá essa pandemia, né? Porque
queria convidar você pra jantar. Enfim, pensando bem, você podia vir aqui em casa, a gente toma um vinho, come alguma coisa. E naquele momento, a única coisa que eu pensei foi: graças a Deus eu não vou ficar sozinha. Porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Então, o meu medo de ficar sozinha, o medo de ficar ali com a minha mãe, enfim, eu vi ali uma oportunidade. Eu falei, opa. E aí, o que você gosta de comer? Daí eu falei, eu gosto de queijo. Eu não como carne, então eu gosto muito de queijo, gosto muito de massas. Quando eu cheguei na casa dele, tinha uma mesa gigantesca, cheia de queijo, vinho. Parecia coisa assim de restaurante. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, né? Ninguém nunca tinha feito nada nem parecido pra mim. Ele era mais velho. Na época eu tinha 29 anos, ele tinha 50. Acho que era isso. E aquela mesa, o vinho e tudo aquilo, eu falei, nossa, tudo isso foi preparado pra mim, né? Pensei. E tentando fingir que aquilo ali era normal, mas ninguém nunca tinha feito nada, nem parecido. E naquele momento eu falei, nossa, esse é diferente, né? Pensei, por ser mais velho, né? Não deve ter dado certo os outros relacionamentos, agora ele quer conhecer alguém, ele quer construir, né? Uma família, enfim. Achei que eu tivesse encontrado um príncipe. E no começo, realmente, a gente conversou bastante aquele dia. Na casa dele tinha uma sala cheia de guitarras, e aí ele tocou guitarra, me mostrou que sabia tocar. Ele é extremamente inteligente, então isso chamou também a minha atenção. A inteligência, saber conversar de todos os assuntos. Ele não era bobo, né? E a inteligência me atrai muito. Eu gosto muito de homem inteligente. Então isso me atraiu demais nele, essa inteligência. E o fato assim, ele andava de moto, ele tocava guitarra, ele sabia falar vários idiomas, ele era assim ele fazia de tudo um pouco. E isso também me chamou a atenção. Só que naquele dia, no primeiro dia, eu percebi que ele se excedia um pouco na bebida. Mas eu falei, né? Pensei, é sexta-feira né? Achei aquilo não me chamou tanta atenção. Eu achei que ele se excedeu, mas não me chamou atenção. E aí, o que me chamou atenção foi uma mudança brusca de humor, assim. A gente tava sentado no sofá assistindo um filme, eu não lembro direito, e aí, meio que do nada, ele falou assim, você tem que ver, você vai embora? Ou você vai dormir aqui? Porque amanhã eu vou trabalhar. E aí eu preciso saber se você vai embora hoje, ou se você vai embora amanhã. E assim, tipo, foi meio que uma coisa assim, eu estranhei. Falei, não, vou embora hoje. Não lembro, acho que peguei e fui embora, chamei um Uber. Eu não lembro se ele me levou, se eu chamei um Uber, acho que eu chamei um Uber, porque ele tinha bebido bastante. Ele até ofereceu, mas eu fiquei com medo. Beleza, fui embora. No outro dia ele me mandou mensagem e como ele tinha preparado aquela mesa, como ele tinha feito tudo aquilo, as outras coisas foram detalhes. O que eu devia realmente ter prestado atenção, eu não prestei. Porque pra mim, o simples fato dele ter preparado aquela mesa foi tão sensacional que eu assim, nossa, esqueci o excesso da bebida, esqueci a mudança brusca de humor e falei, nossa, é ele. E aí, o tempo foi passando, a gente foi conversando, mas era muito estranho, porque assim, ele sumia, ele mandava mensagem, aí às vezes demorava 2 dias, aí eu respondia, aí ele demorava tipo 2 dias pra responder, e às vezes não respondia, ou ele não respondia, e aí aparecia como se nada tivesse acontecido, e eu comecei a achar aquilo estranho. Só que às vezes ele aparecia e falava, vamos sair? Aí eu saía, vamos não sei onde. Só que aquilo começou a me incomodar, porque era só quando ele queria, era na hora que ele queria e no momento que ele queria. E eu lembro que na época eu conversei com uma amiga minha, né? E eu falei, aí ela falou, amiga, você não pode aceitar isso.
né? Por mais assim, você tem que decidir se você quer continuar desse jeito ou se não, você fala, né? Porque mais fácil cortar agora do que levar isso adiante. E aí, acho que fazia o quê? Uns 2 meses? Um mês? Não, fazia um mês mais ou menos que a gente tava saindo. E eu mandei pra ele, eu falei, olha, eu acho melhor a gente encerrar por aqui, porque se é isso que você tem pra me oferecer, eu agradeço, mas eu dispenso, porque não é o que eu quero pra mim. Eu quero alguém com quem eu vá me relacionar e que me leve a sério. Enfim, expliquei tudo o que eu gostaria e como eu gostaria de um relacionamento pra ele. Aí eu lembro que ele falou, não é isso que eu tenho pra te oferecer. Eu só preciso entender o que você quer, a forma que você quer. Você nunca me disse nada. E realmente eu nunca tinha falado, mas, né? E ele falou, não é isso que eu tenho pra te oferecer. Nesse dia a gente saiu, a gente sentou, a gente conversou. Tranquilo. Aí, quando a gente ia embora pra casa dele. Quando a gente tava indo embora pra casa dele, o telefone dele tocou. E é muito engraçado porque ele sempre deixava o celular virado pra baixo. Então, sempre. Se ele tava no restaurante, se ele tava numa mesa, se ele tava... sempre no silencioso. Mas sempre o celular virado pra baixo. Mas vibrava. E aí ele pegava, tipo, olhava e desvirava. Olhava e desvirava. Como eu tava no começo, eu falei, eu não posso dar de louca agora, né? Ai, quem é que tá te ligando? Eu fiquei quieta. E no carro o celular dele tocou. E aí ele virou, olhou, tá? Aí depois tocou de novo. Detalhe, ele não conectava no carro. Quando eu tava junto. Não conectava. E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Mas, como sempre, eu lembrava do quê? Do que ele tinha feito, a mesa. Nossa, uau, como se fosse grande coisa, né? E aí eu falava, às vezes ele tem alguma coisa pra resolver, alguma pendência pra resolver ainda, enfim. Tem filhos, tinha filhos com 2 mulheres diferentes. Então eu falei, às vezes, né, alguma coisa, e também ele não vai abrir tudo pra mim agora, às vezes tá com algum problema. Eu sempre procurava pensar algo que não fosse tão comprometedor, algo que não fosse prejudicial. E o tempo foi passando e depois dessa nossa conversa deu uma melhorada, mas aí passou um mês. Ele marcava as coisas comigo, ele falava assim, ó, eu vou passar aí 7h30 pra te pegar. Vamos sair, vamos. E aí, quando era, tipo, 6h30, ele mandava uma mensagem. Infelizmente, eu não vou conseguir te buscar hoje. Aconteceu um problema aqui, mas aproveite aí com as suas filhas, ele falava. E sumia. Daí ele sumia. Tipo, ficava uns 2 dias sumido. Aí no outro dia voltava, aí passavam 2 dias, ele voltava como se nada tivesse acontecido. Ai, nossa, meu celular caiu na água. Mas umas desculpas, assim, que juro por Deus, tava escrito trouxa na minha cabeça. Aí eu falei assim, não, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero. E aí eu meio que terminei. E eu acho que eu fiquei uns 10 dias sem responder ele, sem falar com ele, enfim. E ele insistindo, mandando mensagem, sempre insistindo muito, falando que ia ser diferente. E é muito engraçado, porque quando você tá nessa posição, quando você tá nessa situação, você quer acreditar na pessoa. E o que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, a gente não pode acreditar no que a pessoa fala, a gente tem que acreditar no que a pessoa faz. Se ao invés de acreditar nas palavras dele, eu tivesse olhando, focada para as atitudes dele, cara, eu não teria passado metade do que eu passei. Aliás, eu não teria passado quase nada. Porque o que pesava pra mim? Nossa, mas ele fez uma mesa. Tá, mas ele fez uma mesa. E o resto? E o sumiço? E todas as outras coisas? E a forma que ele... E as desculpas que ele inventava? Sabe? Então, fica o alerta. Não acredite no que a pessoa fala. Olha o que a pessoa faz. Porque ela pode falar o que ela quiser. Ela pode falar o que ele quiser. Ele falava várias coisas. Entendeu? Só que de todas as coisas que ele falou, ele nunca cumpriu nenhuma. Entendeu? Então, assim, não se apegue às coisas que a pessoa fala. Olha o que ela faz.
E quanto mais longe você leva esse relacionamento, quanto mais tempo você vai se envolvendo com a pessoa, pior é. Porque daí você pensa, cara, mas eu já tô aqui 1 ano. Mas eu já tô aqui 2 anos. Mas eu já tô aqui 3 anos. Só vai ser, só tá procrastinando uma coisa que já tá fadada ao fracasso. A não ser que você aceite viver dessa forma. Vamos lá. Aí, ele pediu pra gente sair pra conversar, nós saímos, conversamos. E aí ele falou que ele queria um relacionamento sério, que ele nunca tinha gostado de alguém como tava gostando de mim, e que a gente tinha tudo a ver. E assim, ele falava exatamente o que eu queria e o que eu precisava escutar. Então, aquilo sabe, eu falava, nossa, e se ele for mesmo? E se ele mudar mesmo? E se realmente, né? Então, o que aconteceu? Aí a gente voltou, e aí eu comecei a ir pra casa dele, tudo, e aí ele falava assim, ai, deixa um pouco de roupa aqui, caso você durma aqui, a gente resolva sair no outro dia, deixa um pouco de coisa aqui. E eu fui deixando, aí eu fui deixando alguns sapatos, eu fui deixando algumas roupas. Quando eu percebi, tinha mais coisas na casa dele do que na minha. E aí, vou resumir um pouco a história, porque senão vai ter 3 horas de vídeo. E aí, depois assim, de uns 3, 4 meses que a gente tava junto, a gente foi morar junto. E depois que a gente foi morar junto, ele sempre oscilou muito, sempre. E depois que a gente foi morar junto, as coisas pioraram. Porque eu acho que quanto mais ele via que eu estava cedendo ou que eu estava entrando na vida dele, mais ele se tinha poder sobre mim. Então ele poderia me tratar, agora ela já saiu de lá, agora ela já mora aqui, agora é mais difícil pra ela ir embora. Então assim, tudo que eles fazem é muito pensado, é muito arquitetado. Eles são extremamente inteligentes e ardilosos pro mal, né? Porque se usasse pro bem, não estaria na situação que tá hoje. Mas... E aí eu fui morar com ele. Na época, as minhas filhas ficavam mais na minha mãe, porque era, acho que no meio do ano, era um pouquinho pra lá do meio do ano, e elas estudavam em Vinhedo e ele morava em outra cidade. Então, elas continuaram, e depois, na hora que acabou o ano, elas foram ficar comigo, a gente trocou elas de escola, enfim. E aí elas foram morar comigo e ok. Só que nesse tempo que elas não estavam lá e que eu estava morando com ele e elas com a minha mãe, tem um detalhe importante que eu esqueci. A primeira vez que eu fui conhecer os filhos dele, ele falou assim pra mim, olha, a mãe deles... Minha cachorra começou a latir aqui. A mãe deles vai junto. Mas, deixa eu te explicar o que acontece. Ela é casada, só que o marido dela trabalha muito e trabalha fora da cidade. E ela fica muito tempo sozinha. Amélia. Mas eu não cheguei no armário. E ele fica muito tempo. Minha cachorra é terrível, uma golden, gente. Olha. E ele fica muito tempo fora. Então, a família dela é de outro estado. E então, todas as vezes que eu saio, que eu vou fazer alguma coisa com as crianças, ela vai junto. Pra ela não se sentir sozinha. Pra ela não se sentir excluída. Porque a família tá longe. O marido tá longe. E ela optou por continuar morando aqui para que eu pudesse ter esse contato com os meus filhos. Na hora eu pensei, nossa, que nobre, né, da parte dele, né? Porque geralmente eles não estão muito aí, né? E na hora eu achei até bonito, eu achei nobre. Porque quando a gente se envolve com uma pessoa que já tem filhos, a gente sabe que o vínculo com a mãe é eterno. Então, aquilo não me incomodou. Então a gente saiu, eu conheci ela, foi assim, normal. Conheci os filhos, conheci ela.
Enfim, deu tudo certo. E aí, depois a gente saiu de novo, e de novo, acho que eu tinha saído umas 3 vezes já, e todas as vezes ela tava junto. Quando foi a última vez que a gente foi, a última vez não, né? Quando foi uma das últimas vezes que a gente foi sair, acho que era a quarta, quinta vez, sei lá, que a gente foi sair, ela virou pra mim e falou assim, ai, Milena, eles estavam pra lá, acho que eles estavam andando de moto, não sei. E eu tava com ela ali, conversando, e aí ela virou e falou assim, ai, eu queria te pedir desculpa. Porque eu sei que é chato. Eu sempre junto, eu não me sinto confortável, eu sinto que eu tô invadindo o espaço de vocês, mas é que a minha presença é necessária, porque foi uma decisão judicial. Quando ela falou isso, eu acho que eu não me toquei, sabe? Eu fiquei assim, hã? E aí ela percebeu que eu não sabia. E aí ela ficou desconfortável. Ela, ai, você não sabia? Aí eu, não. Porque acho que ela pensou que ele tivesse me contado a verdade, né? E aí eu falei, não sabia. Aí ela, então, é porque aconteceram algumas coisas. E aí o juiz achou prudente que todas as vezes que o William visse as crianças fossem uma visita assistida. E essa visita assistida ou por mim ou por alguém da minha confiança. Como eu não tenho ninguém aqui, eu tenho que estar sempre junto. E eu opto por estar junto, né? Eu escolho estar junto, porque realmente foi uma decisão judicial. Só que eu percebi que ela ficou desconfortável. Ela pensou ela achou que eu sabia daquilo. Então eu nem entrei nos detalhes, nem perguntei nada. Só continuamos ali o passeio. Na hora que chegou em casa, eu falei assim, gente, e agora? Né? Porque eu queria saber. E aí eu falei assim, viu, fulano, a sua ex-esposa diz que o fato dela estar junto, todas as vezes que a gente sai, foi uma decisão judicial. Você não me falou nada disso. Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Como bom manipulador, né, que são. Imagina, a fulana quer sabotar todos os meus relacionamentos. A fulana não quer que eu seja feliz porque ela não aceita. Esse era o discurso assim dele. Ela não aceita me ver feliz sem ela. Porque ela não pode me ver feliz sem ela. E na verdade era o oposto, né? E só que assim, quando ele me falou isso, eu conheci ela, eu já tinha saído algumas vezes com ela, todo mundo ali junto. E assim, cara, ela tinha a vida dela resolvida, ela tava tranquila, sabe? Em momento algum, sabe, ele não conseguiu me convencer ali, porque eu conhecia ela, eu vi ela, assim. Então eu falei, não, eu pensei, claro que não, ela não tá nem aí. Eu acho que ela queria mais que ele tomasse juízo, enfim. E que ela pudesse deixar os filhos, né, com ele de uma forma tranquila. Porque ela também não gostava de estar ali, aquilo era desconfortável pra ela. Mas ele, não, porque ela não pode me ver feliz com ninguém, porque eu não posso ser feliz sem ela. Ela é ardilosa, ela é manipuladora. Tudo que ele era, ele jogou pra ela. Ela era. E ela tava inventando. Aquilo era tudo mentira. Eu sabia que não era mentira. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei assim, bom, alguma coisa aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Não adianta eu perguntar pra ele o que aconteceu, porque ele vai mentir. Da mesma forma que ele tava mentindo todas aquelas coisas que ele tava falando. Mas, provavelmente aconteceu algo. Não sei o que aconteceu, mas eu acabei de conhecer ele e ele não vai me contar todos os problemas da vida dele. Ele não vai me falar todas as coisas que já aconteceram. Então, eu acho que ele ainda não se sente confortável, mas uma hora ele vai me contar o que de fato aconteceu. Olha isso. A gente camufla as coisas. A gente quer achar justificativa para coisas que não tem justificativa. Ele mentiu. E mentiu uma coisa séria. E ainda tentou colocar a culpa
no outro, a outra que queria prejudicar, a outra que era louca, a outra, entendeu? É assim. Só que na hora, o meu pensamento foi, cara, não tem como ele me contar determinadas coisas agora. Mas acho que mais pra frente ele me conta, né? A minha cabeça foi, acho que ele pode pensar, ai, ela não vai querer ficar comigo, ai, ela vai achar isso, ai, ela vai achar aquilo, por isso tá muito recente, tem coisas que ela não precisa fazer, brigas de marido e mulher, de ex-marido, de ex-mulher. Então, na minha cabeça, foi isso. Eu pensei exatamente isso. Eu falei, na hora certa ele vai me contar o que aconteceu.